Agora diga para a pessoa do seu lado de novo: você é uma bênção de Deus. Você é uma bênção de Deus. Amém. Essa vai ser uma semana muito especial. E eu quero começar aqui orando, declarando, né? Nós estamos enviando ali para Curitiba a nossa equipe de pastores aqui da Igreja Domo. E também os membros do conselho, que estarão participando de uma imersão durante 4 dias ali em Curitiba, né, da palavra de Deus, aprendizado da palavra de Deus. Então declaramos, né, que o Espírito Santo vai nos guiar na verdade, que os nossos corações estão abertos, a nossa mente está aberta para entender, para receber as direções que precisamos aqui para nossa casa. Nós também teremos ali uma semana de planejamento do ano de 2025 e temos a certeza aí que esse ano nós vamos viver coisas muito gostosas aqui em família, amém? Hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra muito especial. Faz algumas semanas que isso está no meu coração. Se eu pudesse dar um título para essa ministração, eu diria: ver para conhecer. Ver para conhecer. Jeremias, o livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Um texto que muitos de nós já ouvimos falar, que conhecemos, já ouvimos algumas citações, que diz assim: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo, planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Este texto é nosso, amém? Este texto é a palavra de Deus para as nossas vidas. Os planos do nosso Pai a nosso respeito são planos de bem, são planos de um futuro, de uma esperança, são planos que não incluem prejuízo, que não incluem dor e sofrimento. Tudo aquilo que eu e você na nossa vida passamos de dor e sofrimento, passamos por causa que o mundo jaz no maligno, o mundo jaz no pecado. Mas o nosso Pai Celestial, Ele não usa o mal para nos dar uma lição. Ele não usa a dor e o sofrimento para te ensinar algo sobre a verdade. Para que o nosso Pai nos discipline e nos ensine, Ele apenas usa a sua palavra. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é o próprio Deus. Nós aprendemos que no princípio era Deus, que o Verbo encarnou, Jesus Cristo encarnou. Nós entendemos que a palavra de Deus é o próprio Jesus. E Jesus, sendo a verdade, Ele vem então para que eu e você possamos experimentar, desfrutar de uma vida abundante sobre a terra, para que eu e você possamos desfrutar de uma vida eterna, amém, meus amados? Por um instante, feche os seus olhos, pare de conversar com quem está do seu lado, por um instante, perceba, no silêncio, a presença do Espírito Santo, a presença de Deus, porque Jesus está aqui, porque a palavra de Deus está aqui. Nós podemos receber a verdade. Obrigado, Pai Celestial, obrigado pela verdade. Você pode abrir os seus olhos. O Pai tem um plano para os seus filhos. O Pai tem um plano para você. O Pai tem um plano para mim. E esse plano, ele não inclui prejuízo. Ele não inclui dor. Eu e você precisamos entender que o nosso Pai, Ele nos enxerga dessa maneira. E todo pensamento contrário, ele precisa ser quebrado. Ele precisa ser desfeito. Muitos vão dizer: Deus, Ele vai pesar a mão sobre você. Deus, Ele vai, olha, se você não mudar o seu comportamento, se você não mudar as suas atitudes, Deus, Ele vai fazer com que você entenda. Mas o nosso Deus, Ele não precisa dessas ferramentas. Quantos entendem? A verdade dEle é superior. A verdade é superior.
Então, um plano específico de Deus para as nossas vidas envolve a prosperidade, envolve o avanço, envolve a glória, o resplendor, porque o desejo maior do coração do Pai é ver na vida do Filho a glória dele sendo manifestada. O maior desejo do Pai Celestial é que a sua vida sobre essa terra seja um sucesso. Não para a sua glória, mas para a glória dele. Para que as pessoas vejam o poder de Deus através da sua vida. Sabe, meus amados, talvez o médico disse, como nós já tivemos muitos casos. A propósito, nós já temos 3 grávidas só esse ano, né? 4, acabei de lembrar mais uma. Olha só que maravilha. O que é isso? Isso é a fertilidade. Isso é o potencial de gerar, o potencial de multiplicar. Mas qual é a palavra que a mentira traz? Esterilidade. Uma dessas mulheres era estéril, não podia gerar. E olha aí, está grávida. Quem faz isso? É a palavra de Deus, é a realidade de Deus. Então eu e você precisamos compreender que os planos do nosso Pai a nosso respeito, eles envolvem a prosperidade, o avanço, a glória, o resplendor, a nobreza. Eles envolvem a riqueza. Meus amados, para aquele que está em Cristo, existe o avanço, existem frutos, existe mais do que aquilo que hoje nós estamos vivendo. Quantos podem compreender isso? Quantos aqui querem mais? Quantos querem mais? Quando nós dizemos mais, eu não estou falando sobre dinheiro, eu não estou falando sobre status, eu estou falando sobre refletir a glória de Deus na terra. Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 4, nós temos o exemplo de um homem que compreendeu que o sonho e a visão de Deus a respeito dele e da família dele eram maiores do que aquilo que a terra podia dar para ele, do que aquilo que ele mesmo podia produzir pela força do seu trabalho. Esse homem, de nome Abrão, compreendeu que havia poder na palavra de Deus. Quantos aqui creem que existe poder na palavra de Deus? Digam amém. Existe poder na palavra de Deus. Jesus diz para os seus discípulos: as minhas palavras são espírito e vida. As palavras de Deus, as palavras de Jesus, elas contêm espírito e vida. Então Abraão, ele compreendeu isso. Só que Abraão também entendeu que, ao receber essa palavra, ele precisava dar um passo, ele precisava avançar, ele precisava seguir. Meus amados, quantos justos nós temos aqui? Cutuca a pessoa do seu lado, fala assim: você é um justo, você é um justo. Vire para outra pessoa e diga: você é santo. Diga isso, diga isso. E por que nós podemos afirmar? Porque nós temos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nós somos a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, na justiça, a justiça nos habilita. Diga assim comigo: a justiça me habilita a viver a palavra. Só vive a realidade da palavra quem é justo. Quem é injusto não pode viver a realidade da palavra. Só vive a transformação de mente quem é santo. O ímpio não pode ter transformação de mente. É por isso que muitas vezes nós estamos evangelizando as pessoas de maneira errada. Nós estamos tentando mudar o comportamento das pessoas, tentando mudar o caráter das pessoas, dizendo: você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que mudar esse comportamento. Não é assim. Primeiro, nós precisamos ter a nossa natureza trocada. Diga comigo: natureza trocada, para que depois eu tenha a mente transformada. Então só tem mente transformada quem é justo, quem é santo. Então Abraão, recebendo a palavra de Deus, decidiu o quê? Dar um passo. Dar um passo. Meus amados, qual era a palavra sobre a vida de Abraão e Sara? Vamos ler aqui, Gênesis capítulo 2, versículo 1 ao 4. Então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai,
e dirige-te à terra que eu te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, te engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então partiu Abraão, como orienta o Senhor. Versículo 4, vamos ler até aqui. Qual foi a palavra sobre a vida de Abraão? Diga assim comigo, a mesma palavra que está sobre a minha vida. Você é uma bênção. Eu acabei de começar essa palavra, você é uma bênção. Você é uma bênção. A mesma palavra que Deus entregou a Abraão, essa palavra é para nós. Eu e você somos uma bênção sobre essa terra. Por onde nós andamos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos, seja fazendo uma receita de um bolo, seja fazendo uma cirurgia, seja advogando, seja lecionando, tudo que nós fazemos para a glória de Deus, para manifestar a glória de Deus, porque somos santos, porque somos justos, porque recebemos uma palavra sobre as nossas vidas. Declaramos aqui já um ar-condicionado nesse lugar, em nome de Jesus. Recebemos essa palavra da parte de Deus. Recebemos essa palavra da parte de Deus. Só que Abraão, ele precisou dar um passo. Meus amados, Abraão podia gerar um filho com Sara? Não. Deus dá uma palavra para Abraão. Abraão podia, ele poderia, pela sua posteridade, ser uma bênção para as nações da terra? Não. Pela sua própria força, Abraão não conseguia, mas ele tentava ali com Sara, né, ter um filho, mas ele não conseguia. Por quê? Porque havia algo que impedia ele de fazer aquilo. Mas eu e você sabemos que aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. Em Deus, todas as coisas são possíveis. Então Deus, ele olha para Abraão, e ele olha para Abraão como um receptáculo da palavra. Ele diz: Abraão, eu vou te entregar essa palavra, mas eu não estou interessado se você vai conseguir fazer essa palavra ou não, porque não vai ser você, sou eu em você. E Abraão, o que ele decide? Abraão, ele decide dar um passo. Abraão, ele decide o que no versículo 4? Olha só o que diz no versículo 4. Abraão, ele partiu. Diga assim comigo, partiu. Abraão não podia gerar um filho, mas ele podia sair da terra da sua parentela. Sempre tem algo que eu e você podemos fazer. Deus, ele vai te entregar uma palavra que é maior do que a sua capacidade, é além dos seus recursos, é além do seu conhecimento. Só que você pode dar um passo. Você sempre pode dar um passo. Se você não der o passo, a palavra nunca irá acontecer. Se você não der um passo, a palavra não irá acontecer. Abraão sabia qual era a terra? Não. Abraão sabia como o filho iria ser gerado? Não. Mas ele deu um passo. Noé não podia fazer a chuva cair. Noé não podia trazer um casal macho e fêmea de todos os animais da terra, mas ele podia começar a construir a arca. Sempre tem algo que eu e você podemos fazer. Se você não der o passo, a palavra de Deus não se cumprirá na sua vida. É Ele que vai fazer, amém? É Ele que vai realizar. Só que eu e você precisamos dar o passo. Se eu e você não damos o passo, se eu e você não vivemos como justo, a palavra não se cumpre. E agora eu te pergunto, vamos ver quem sabe. Como que o justo vive? Como que o justo vive? Pela fé. Pela fé no quê? Na palavra. A fé precisa de um objeto. Eu e você não temos fé na fé. Eu e você não temos fé na fé. Eu e você temos fé na palavra. Quantos aqui já viram aquele cristão ou não cristão que já diz: não, eu tenho fé que vai dar certo. Não, fica tranquilo, você está chorando hoje, mas tudo vai dar certo. Isso não é fé. Isso é pensamento positivo. Isso é presunção. Não, você está doente? Não, eu tenho fé que você vai ser curado. Isso é presunção. Isso não é palavra de Deus. Isso não é fé. Fé é na palavra. A fé está no futuro ou no passado? A fé está no futuro ou no passado? Passado. A fé não irá acontecer.
Eu não tenho fé que Deus vai fazer. Eu não tenho fé que Deus vai me dar. Eu não tenho fé que Deus vai realizar. Por quê? Porque Deus já deu Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Ele já enviou Jesus. Então a minha fé é na palavra de Deus. É em Cristo Jesus. A minha fé está lá atrás. Então eu tenho fé que Jesus já fez. Eu tenho fé que Jesus já conquistou, já consumou. Eu tenho fé na palavra. E porque eu tenho fé na palavra, eu posso dar o passo. Eu posso dar o passo. E dando o passo, a palavra de Deus irá se cumprir na minha vida. Meus amados, eu e você precisamos deixar o medo para trás. Eu e você precisamos deixar a vergonha para trás. Eu e você precisamos deixar a insegurança para trás. Isso não faz parte de nós. Muitos têm dado desculpas. Muitos têm falado: não, eu não vou fazer isso porque ainda não é o tempo. Não é o tempo porque você não quer. Não é o tempo porque você não dá o passo. Você vai determinar a velocidade das coisas na sua vida. Se você não der o passo, não vai acontecer. Não, talvez lá na frente. Então vai perder. Vai perder. Porque não deu o passo. Porque não foi. Porque não se moveu. Imagine se Noé não tivesse construído a arca. Chegaria ali no dia. Imagine se Abraão não tivesse dado o passo. Sabe, meus amados, eu e você precisamos parar de dar desculpas. Quantas vezes mais nós iremos culpar o nosso corpo físico? Não, eu tenho uma artrite, uma artrose, tenho dor nas costas, não posso. Não, eu não tenho dinheiro. Não, eu não tenho conhecimento. Não, eu tenho vergonha, como que eu vou exercer essa função? Largue isso para lá. Você é uma nova criação em Cristo Jesus. Você é um filho de Deus amado pelo Pai. Você agrada ao Pai porque você tem fé no Filho. Se eu e você somos filhos amados que agradamos ao Pai, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, temos a palavra a nosso favor, precisamos dar o passo. Precisamos dar o passo. Precisamos nos mover, precisamos agir para que a glória de Deus seja manifestada. Romanos 4:3 diz: entretanto, o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Perceba, Abraão, qual é a resposta de Abraão para a palavra? É crer. Diga comigo, crer. Eu preciso crer na palavra de Deus. Ao crer na palavra de Deus, Abraão recebeu justiça. Diga comigo, justiça. Sabe o que é a justiça? Diga assim comigo, a justiça é o estado perfeito. Algumas pessoas confundem a palavra justiça com juízo. Quer ver? Um bêbado encheu a cara, pegou o carro, estava dirigindo na rua e matou uma criança de 10 anos. A mãe vai para a Globo no jornal e ela fala assim: eu quero que a justiça seja feita no meu filho. Ela não quer justiça. O que ela quer? Ela quer juízo. Justiça não é o que ela está querendo, ela está querendo juízo. Gabriel, explique melhor isso. Vem cá, Rafa. O Rafa foi esse bêbado que matou a criança de 10 anos. Só um exemplo, tá, pessoal? Só uma ilustração. Ele chega ali no juiz, ele chega na corte. O juiz vai olhar para o caso, vai dizer: você foi culpado, e agora eu te sentencio a 20 anos de prisão. O Rafael estava 19 anos, 11 meses e 29 dias preso, cumpriu a sua pena, juízo foi feito. No dia seguinte, vai ser o dia que o Rafael vai sair da cadeia. O Rafael passou um dia, ele amanhece, pega suas roupas, pega suas coisas e sai pela porta da frente. Lá na rua está a mãe do menino: eu quero que você volte para a cadeia, tem que prender ele é culpado. Ela está certa ou está errada? Por que ela está errada? Porque o juízo já foi feito, agora ele é justificado. Você não pode pagar pela pena 2 vezes. Você pagou pela pena, a pena está paga. O julgamento foi pronunciado, o juízo foi feito, está terminado. Agora ele é justo. Nós sabemos que na sociedade não funciona muito bem assim.
Mas ele é justo agora. Se ele for procurar um emprego, ele é justo, ele é uma pessoa, ele já cumpriu a pena daquilo que ele fez. Certo ou errado? Certo. Obrigado, Rafa. Assim também conosco. Meus amados, eu e você éramos pecadores. Eu e você estávamos afastados de Cristo, por quê? Pelo nosso pecado. Mas Deus, Pai, enviou Jesus para morrer pelo nosso pecado, para pagar a nossa dívida, para que eu e você não tivéssemos que viver o juízo de Deus. Então, quando alguém diz para você, Deus vai te pesar a mão, Ele vai te condenar, isso está errado, isso não é palavra de Deus. Porque aquele que está debaixo de Cristo Jesus foi lavado pelo sangue de Jesus, a pena foi paga, o preço foi pago, nós não podemos ser mais julgados pelo pecado de Adão. Nós somos justificados, somos justos. Então a Bíblia diz que Abraão creu, e o crer, a fé de Abraão, lhe imputou justiça. Quantos aqui creem em Jesus Cristo, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou? Quantos aqui creem que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador? Se você creu, você é justificado. Simples assim. Você não tem que pagar nenhum real, você não tem que fazer nenhuma boa obra, você não tem. Você é justificado pela fé, justificado por crer em Cristo Jesus. Então diga assim comigo: somente os justos podem enxergar a palavra. Aquele que não é justo não pode ver, não enxerga, não tem visão espiritual, não consegue enxergar a palavra. Meus amados, faça assim comigo, faça assim, pode fazer. E agora você vai falar assim comigo: eu creio, por isso a minha visão é aberta. Eu e você podemos ver a palavra porque cremos em Jesus. Se você tentar explicar o Evangelho para qualquer outro, não vai entender. Só que, sabe uma coisa que eu entendi nesses últimos anos da minha vida? A gente não tem que tentar explicar. Não temos que ficar tentando explicar, porque as pessoas não vão entender, elas têm escamas nos olhos. Nós temos apenas que evangelizar. Temos que falar que Jesus morreu e ressuscitou. Quando a pessoa acreditar, crer, se batizar, daí ela começa a enxergar a palavra. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos, um mestre da lei, um conhecedor das escrituras, que conhecia o Antigo Testamento, que praticava a lei. Jesus diz: Nicodemos, você tem que nascer de novo, porque você não pode entender o que eu estou falando. Só pode ver a palavra aquele que é justo. Gabriel, o que isso tem a ver com Jeremias 29? Existe um plano para a sua vida. Existe uma missão para você sobre essa terra. Só que para você enxergar essa missão, você tem que dar um passo. Assim como Abraão creu e deu um passo, você tem que dar um passo. Meus amados, Deus não irá te decepcionar. A palavra de Deus não nos decepciona. Gênesis 6:9, eis a história de Noé. Noé era um homem justo. Por que Noé conseguiu enxergar a arca? Porque ele era um homem. Só pode enxergar a palavra aquele que é justo. Só pode realizar a missão aquele que é justo. Repita assim comigo: cremos para ver, vemos para conhecer. Para que eu veja a palavra, eu preciso crer em Jesus. Para que eu possa conhecer os planos de Deus a meu respeito. Para que eu possa conhecer os grandiosos feitos que Ele tem através de mim, eu preciso ver. Se eu não ver, eu não consigo conhecer. Você sabia que antes da Domo estar aqui, nós já enxergávamos isso aqui? E é engraçado como Deus ele nos permite, Ele abre algumas janelas,
e Ele te permite enxergar uns vislumbres de coisas lá da frente, que a gente não tem nem noção do que é. E por que o homem pode se mover nessa direção? Porque nós temos a palavra. Assim como Abraão, vá, ele foi. Abraão, tu serás uma bênção, e toda a descendência, ele foi. Eu e você não temos que entender, eu e você não temos que questionar, eu e você não temos que calcular, eu e você temos que dar o passo. Eu e você não tem que fazer sentido, eu e você não temos que ter as respostas, eu e você temos que dar o passo. Já pensou? Pensa comigo, se o Elias, o Lucas, o Andrei e o Rafael não tivessem dado passo, quando eles vieram conversar comigo e eu falei, olha, é isso que eu estou enxergando, eu estou enxergando isso. Eles tiveram que crer na palavra, para conseguir enxergar, senão não enxerga. Então, para que eu possa desfrutar do melhor dessa terra, eu tenho que crer antes. E viver pela fé é fazer maluquices. Gabriel, como assim? Quantas pessoas... Tem alguém de Biguaçu aqui? Não? Tem alguém de Santo Amaro da Imperatriz aqui? Eu sei que tem lá dentro. Tem alguém de São José aqui? Olha só. Tem alguém aqui do sul da ilha? Olha lá. Tem alguém aqui da Palhoça? Olha só. O que faz para nós que moramos aqui nessa centralidade, ou até no norte da ilha, faz sentido eu frequentar essa igreja. Mas o que faz essas pessoas saírem das suas casas e frequentarem essa igreja? Poxa, mas eu vou ter que dirigir, vai bagunçar minha rotina, vai bagunçar meus horários, eu vou gastar mais para fazer isso, vai fugir do meu orçamento. Mas por que eu faço isso? Porque eu creio na palavra. Agora, para aqueles que creem e têm os seus olhos abertos, não faz sentido você escolher outra coisa. Se você está escolhendo outra coisa, quantos estão entendendo? Não tem sentido, sabe? Não tem sentido. Então, eu e você nos movemos porque decidimos crer na palavra. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção de Cristo. Diga assim comigo, eu fui justificado gratuitamente. Diga mais forte, eu fui justificado gratuitamente pela graça de Deus. Olha só Atos 13, 39, e por intermédio de Jesus, todo aquele que crê é justificado. Diga assim comigo, todo aquele que crê é justificado. O que requer para você ser justificado? Boas obras? O que requer para você ser justificado? Cumprir todas as regrinhas? O que requer para você ser justificado? Diga comigo, crer. Crer. Então, ao crer, eu sou justificado. Ao ser justificado, eu posso desfrutar da palavra. Eu posso desfrutar das riquezas, da herança de Deus. É o Espírito Santo que abre os olhos para ver espiritualmente. Quando Deus se comunica conosco através da sua palavra, nós precisamos enxergar a verdade. Isso nos fará conhecer os planos de Deus. Isso nos fará conhecer as grandezas de Deus. Isso nos fará sonhar, visualizar aquilo que eu e você ainda não podemos ver. Você sabe o que a Domo vai ser? Na verdade não. Você sabe o que a Domo é? A Domo é a igreja do Senhor Jesus Cristo sobre a terra. E dessa igreja flui o quê? Educação, saúde, entretenimento. Florianópolis chegará na Domo. Eu sei que talvez você não entenda essa loucura que eu estou te falando agora, mas a visão da Domo é essa. E ela está se cumprindo. Olha só para o lado, né? Já começou.
Vire para a pessoa do seu lado e diga assim: começou. Começou. Quantos aqui podem imaginar os doentes físicos chegando para se tratarem em um hospital, em uma clínica, e saírem dali 100% saudáveis sem ter que ir à mesa de cirurgia? Ou saindo com uma cirurgia feita, mas com Jesus como seu único Senhor e Salvador? Quantos aqui conseguem imaginar você indo para um cinema, ver um filme e sair dali com a sua vida rendida aos pés de Jesus Cristo? Quantos aqui conseguem imaginar os seus filhos sendo educados na verdade da palavra de Deus, e não em ideologias e filosofias mundanas? Começou. Aquele que crê, enxerga. E aquele que enxerga, vive, desfruta. João 16, 13 ao 15 diz assim: no entanto, quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu, e vos anunciará tudo quanto o Pai tem, pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu, e revelará a vós. Vamos ler mais um texto, continuando, esse texto de João 16, só que agora o versículo 16 ao 20. Mais algum tempo, Jesus dizendo para os seus discípulos: e já não me vereis mais. Momentos depois, e me vereis de novo. Então alguns dos discípulos comentaram entre si: o que ele quer dizer com isso? Mais algum tempo, já não me vereis mais, e no momento depois, e me vereis de novo. E por que vou para o Pai? E se questionaram: o que significa algum tempo? Não compreendemos o que ele quer dizer. Mas Jesus sabia o que desejavam perguntar. E lhes disse: vós vos questionais sobre o que eu quis dizer quando declarei: mais algum tempo, e já não me vereis mais, momentos depois, e me vereis de novo? Em verdade eu vos afirmo, que chorarão e se lamentarão, enquanto o mundo se alegrará. Vós vos entristeceis, porém a vossa tristeza se transformará em alegria. Jesus chega aqui para os seus discípulos, e ele diz assim para eles: olha, agora vocês estão alegres, porque vocês estão me vendo, mas daqui a pouco vocês não vão mais me ver, e daí vocês vão se lamentar, vocês vão chorar. Por quê? Porque todo aquele que não enxerga a palavra, todo aquele que não vê a palavra, não vê Jesus, é triste. Todo ser humano que não enxerga Jesus, ele vive em angústia, ele vive em tristeza, ele vive em preocupação, ele vive em culpa, ele vive pressionado, ansioso, ele não consegue dormir direito, ele não consegue agir direito, porque ele não vê Jesus. E Jesus está dizendo: olha, daqui a um tempo vocês não vão me ver mais, mas vai passar um tempo que vocês vão me ver de novo. O que Jesus estava dizendo para esses discípulos? Olha, daqui a um tempo eu vou ressuscitar, no terceiro dia eu vou ressuscitar, e depois que eu for para os céus, eu deixarei aqui com vocês o meu Consolador, que é o Espírito, e o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Pegue sua mão e faça assim: eu tenho o Espírito Santo, e Ele habita aqui em mim. Você sabia que você não precisa de nenhum homem, nenhuma mulher dizendo para você o que você tem que fazer? Às vezes os irmãos chegam: pastor, você pode me dizer o que eu faço? Eu falo: não posso não. Pastor, você pode me dar uma direção? Não posso. Por que eu não posso? Porque não sou eu, é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus, ele revela todas as coisas.
O Espírito de Deus, ele tira as escamas dos nossos olhos. Eu declaro sobre a nossa igreja que as escamas estão caindo. Eu declaro sobre a nossa igreja que o Espírito de Deus, ele está nos guiando na verdade. Ele está revelando a verdade, as profundezas de Deus. Os pensamentos de Deus serão impartidos, transmitidos para nós, para que eu e você possamos desfrutar, para que eu e você possamos viver o plano que Ele tem para nós. Ele está desvendando, Ele está tirando. Jesus estava dizendo que o motivo de alegria era o fato de ter o Espírito Santo de Deus, revelando tudo sobre Cristo. Meus amados, eu e você não podemos enxergar se não tivermos o Espírito Santo de Deus. Aquele que enxerga a palavra é alegre. Quantos alegres nós temos aqui? Quantos alegres nós temos aqui? Meu amado, alegre é quem você é. Alegre é quem você é. Você não vai ficar mais alegre porque hoje você vai à praia. Você não vai ficar mais alegre porque hoje você vai comer um churrasquinho. Você não vai ficar mais alegre porque vai ter uma troca de político e é o político que você quer e o Brasil vai melhorar. Não é por isso. Quantos estão entendendo? Eu e você somos alegres porque Ele ressuscitou. Porque Ele ressuscitou e vivo está. Vivo está. Por isso agora nós podemos enxergar. E é enxergar com clareza. Meu amado, aquele que enxerga com clareza, ele corre. Aquele que enxerga com clareza, ele não tropeça, ele não cai. Eu e você enxergamos. Eu e você vemos. Porque o Espírito de Deus está em nós. Ele nos guia em toda a verdade, Ele nos revela a verdade, Ele aponta o caminho, Ele guia os nossos pés, Ele endireita as nossas veredas. Nós podemos até de vez em quando trilhar caminhos, querer fechar os nossos olhos, caminhar por vista e não pela fé. A gente pode, só que não adianta, o Espírito ele fica te cutucando lá, vai, muda o caminho, deixa eu mudar teu caminho. Até que você possa dizer, tá bom Espírito Santo, eu me rendo, eu me converto, eu me arrependo. E daí você vai. Assim somos nós, filhos amados de Deus, humildes diante dEle. Reconhecemos a verdade, porque temos os nossos olhos abertos pelo Espírito Santo. Como podemos enxergar a palavra? Efésios 1, 17 e 18. Para nós finalizarmos, diz: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dEle. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que Ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Efésios 1, 13 a 14. Nele igualmente, vós tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Somos selados pelo Espírito Santo, temos a garantia sobre nós. O Espírito de Deus testifica todas as coisas. O Espírito de Deus abre os nossos olhos para enxergar, para visualizar. Meus amados, eu declaro sobre as nossas vidas que esses vão ser dias de visão aberta. Vão ser dias de visão aberta. Visão para o reino de Deus, visão para a expansão do reino de Deus, visão para o caminho que o Espírito Santo está direcionando. Florianópolis conhecerá a glória de Deus através desta igreja. Florianópolis conhecerá a glória de Deus através da sua família. Florianópolis conhecerá a glória de Deus através da sua vida. Eu e você estamos nos dispondo a Ele. Eu e você estamos nos dispondo nessa manhã. Pai Celestial, nós te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos porque você enviou o Seu Filho para morrer e ressuscitar. Te agradecemos porque antes nós éramos tristes, mas agora somos alegres. Te agradecemos porque o choro durou uma noite, mas agora já estamos na manhã, já amanheceu, Cristo já ressuscitou, Ele já está vivo, por isso agora já amanheceu, nós já estamos alegres, nós vivemos em alegria. Obrigado, Pai Celestial,
porque podemos desfrutar desta palavra, podemos desfrutar do Teu plano para as nossas vidas. Obrigado, Pai Celestial, porque o Teu Espírito Santo nos faz enxergar. Abre a nossa visão espiritual para que possamos enxergar vidas sendo salvas, vidas sendo servidas, crianças, jovens, adolescentes, adultos. Obrigado, Pai. Famílias, nós Te agradecemos, nós podemos enxergar aquilo que o Senhor já está abrindo para nós, aquilo que o Senhor já está nos conduzindo. Obrigado, Pai Celestial. Obrigado, Pai Celestial. Nós Te adoramos, nós Te exaltamos, em nome de Jesus.